Eu acordei com essa palavra que eu acredito que ajuda a ilustrar o que é você receber o favor de Deus, os meios para fazer algo grande com a sua vida e você simplesmente desperdiçá-lo. Porque a gente sabe que nós podemos fazer no mínimo 3 coisas com a nossa vida. Primeiro é desperdiçá-la. Como muitos têm feito e como o grupo original, aquele que passou mais de 400 anos escravo no deserto, e quando é liberto, simplesmente desperdiça a vida. Você pode gastar a sua vida inutilmente, mas você pode decidir investi-la poderosamente no reino de Deus e fazer algo que realmente vale a pena, porque nós não somos suficientes. Eu não sou um motivo suficiente para levantar da cama. Você também não. Enquanto algumas pessoas não entenderem que elas não são um motivo tão relevante e suficiente para levantarem da cama e irem fazer mais alguma coisa, elas vão continuar vazias e muito frustradas. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Você lê um texto desse e pensa assim, não, isso aí não está na Bíblia, não, isso não aconteceu, tem alguma coisa errada aí. Esse povo fala, esse homem que nos tirou da escravidão, mas agora ele está demorando para descer do monte. E nós estamos o quê? Impacientes. Não é o que muita gente faz? Quando o foco do amor continua sendo a vida delas, elas continuam no centro da vida delas, elas continuam sendo o motivo de tudo. O motivo de tudo. É sempre eu, né? Então, olha aqui, depois desse povo ter vivido a glória de Deus, a geração que mais viveu milagres, nós vemos esse povo aqui, impaciente. Porque o Moisés está demorando. Não dá para a gente ficar aqui mais tempo esperando, não. Já que ele está demorando, faça deuses para nós. Não é o que acontece com muita gente? Deus está demorando para me responder, então eu preciso correr atrás de alguma coisa, de alguma solução, de uma saída, de alguma satisfação. Eu preciso ir em busca de alguma coisa, né? Não é o bastante o que eu recebi até agora. Eu preciso de um Deus. E eles pressionaram quem? Um líder. E não é o que nós temos visto? Ainda você encontra nas Escrituras, Pedro ainda falando sobre isso, né? De pessoas que já naquele tempo diziam, não, o Senhor está demorando demais para voltar. Desde muito tempo que eu estou ouvindo isso. Então, Paulo fala que no final, e já nos dias dele, ele encontrava gente assim, pressionando pessoas a darem
lideranças a darem o que aquelas pessoas queriam. E ele ainda usa a expressão, elas buscaram líderes de acordo com o coração delas e que tinham pessoas com comichão nos ouvidos. Essas pessoas não pressionaram uma pessoa comum. Elas pressionaram um líder religioso. Não, você precisa nos dar deuses. Você precisa facilitar a nossa vida. Você precisa dar o que a gente quer. Não é o que muita gente está buscando? O que elas querem, não o que Deus tem para elas. E se elas não encontrarem no Moisés, que está lá no monte, recebendo de Deus, elas vão pressionar algum Arão. Porque, por incrível que pareça, quem deu a ideia foi um líder religioso. Por isso que você precisa, aqui, não é por acaso que Moisés, quando estava chegando perto do acampamento, ele quebra as tábuas que ele recebeu, porque ele não podia mesmo, está provado, entrar com aquelas tábuas ali, porque ali estavam as leis do Senhor, os 10 mandamentos. O primeiro mandamento já estava sendo quebrado. Que você vai ver na Bíblia que o pior pecado, os exílios, tudo que você vê de terrível que aconteceu com o povo foi por conta da idolatria. Idolatria é quando Deus sai do seu lugar, que é o primeiro. Agora eu estou no centro, alguém está no centro, alguma coisa está no centro. Não é Deus mais. Tem alguma coisa no centro. Não é mais Deus. Deus não é a prioridade. E quando Deus não é mais a prioridade, aí pode sair de tudo dali, né? Porque você pode se tornar o seu Deus, suas vontades. Tanto que a avareza, a Bíblia diz que é como pecado de idolatria. A iniquidade, que é você saber o que é errado, mas ainda faz, significa que você é mais importante do que a vontade de Deus. É como pecado de idolatria. O orgulho, a arrogância é como pecado de idolatria. Né? E Obadias vai dizer isso, a arrogância do teu coração te enganou. Né? Não é o que tem acontecido muito? Gente que acha que conhece a Deus e contradiz toda a Escritura, as Escrituras, a pessoa passa por cima, por ela não conhecer a verdade, ela vai criando deuses dentro dela. E um Deus que é contraditório, um Deus que fala uma coisa hoje, daqui a pouco ele já está falando outra. Um Deus que fala muito, mas as coisas estão desencontradas. Aí se você me pergunta, bispa, Deus fala? Óbvio que Deus fala. Mas ele nunca vai contra o que ele mesmo já falou. Você não vai ver Deus operando na desordem, em coisas desalinhadas, tanto que ele mesmo falou, andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Não tem como. Então você vê que Deus é atraído pela fome por ele, e essa fome nos leva a um alinhamento
e uma mente ordenada e, consequentemente, uma vida ordenada. Porque quando você vê uma vida desordenada, é porque ali tem uma mente desordenada. A sua vida é o resultado da sua mentalidade. E enquanto algumas pessoas não entenderem que é ter um pensamento bíblico que vai mudar tudo. Enquanto você não tem um pensamento bíblico, você não pensa biblicamente, você não pode dizer que está alinhado com ele, que está andando em acordo com ele. Porque como que eu posso dizer que estou andando com Deus, mas minha mente não é bíblica, ela está desalinhada? Então respondeu-lhes Arão, o líder: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, seus filhos, de suas filhas e tragam-nos a mim. O que ele tinha que ter feito? Ele tinha que ter se levantado e dito: meus amigos, podem me matar. Vocês já esqueceram tudo que o Deus vivo fez por vocês? Não, observa que não precisou de uma grande pressão, uma pequena pressão. Mostrou que o próprio líder estava cheio do Egito. Ainda estava mais cheio do Egito que de Deus. O Egito não tinha saído dele. Agora ele manda o povo tirar parte do tesouro que o Senhor tinha dado a esse povo, porque esse povo era escravo. Lembra que o Senhor despojou o Egito amigavelmente, só mandou as mulheres irem pedir, e eles receberam pagamento atrasado de anos, e a Bíblia fala que daquela maneira Deus despojou o Egito. Eles entregaram toda a riqueza que eles tinham. Toda a riqueza. Então esse ouro, essa riqueza aqui, foi despojo. E o salmista vai falar que eles saíram de mãos cheias, com prata e ouro, porque o Senhor despojou o inimigo. E não é o que o Senhor faz, a Bíblia diz que Ele tira do ímpio, põe na mão do justo. A Bíblia fala que Ele leva o ímpio a enriquecer para transferir para o justo. Mas se você não tiver um propósito que vai além de você, você vai transformar em bezerro de ouro. Está todo mundo escandalizado com o caso Epstein, com o caso Vocaro. Mas o que essas pessoas fizeram? Especialmente o Vocaro, que é de família cristã. Aquilo que todo mundo que está de fora fica escandalizado. Todo mundo que está de fora está escandalizado, né? Mas eles é só o resultado de uma vida que está no centro. Quando Deus não está no centro, e agora você tem poder, você tem muito dinheiro que você nem dá conta de gastar, já não basta mais o dinheiro. Agora, você está tão vazio, isso aconteceu com Salomão, viu? Que você precisa de muitas outras coisas. Você precisa se aventurar em mais e mais coisas. E aí você não tem limite.
Porque você não tem Deus no centro. Você não tem um propósito para aquele dinheiro, que poderia estar sendo usado no ganho de almas, construção de templos, de escolas nos lugares mais remotos, hospitais. Imagina quanta fortuna, essas fortunas todas jogadas no lixo, com satanismo e tráfico humano e rituais satânicos. Imagina se tudo isso tivesse sido, todo esse dinheiro investido em luxo, orgias, luxúria, drogas, conspirações, tivessem sido usados para construir hospitais, escolas, abrigos. Sabe, nossa, são tantos projetos maravilhosos que às vezes eu me pego assim, sonhando, assim, dizendo, vamos lá, Senhor. Onde estão os financiadores, Senhor? Aí essas pessoas, eu não sei, os meios não vêm ao caso aqui, mas elas foram o quê? Ganhando força, poder, dinheiro. E agora elas estão o quê? Com tanto que elas não têm nem o que fazer. O que elas fazem? Elas começam a construir seus bezerros de ouro. Seus templos pagãos. Elas começam a investir nas obras de Satanás. Porque elas não têm Deus como o Senhor da vida delas. E aí, todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria. Uma ferramenta própria. Você vê que tem gente que nunca se desfaz das ferramentas que não servem para nada, a não ser para construir mais um ídolo na vida. E elas podem usar o conhecimento e a habilidade delas para construir ídolos, dando-lhe a forma de um bezerro. Então, mostra que ele ainda tinha um modelo, uma influência muito forte do Egito. O Egito representa o mundo, né? Então disseram, eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Aí agora está sendo atribuído aquilo, tudo que aconteceu na vida deles. Parece loucura, mas isso acontece o tempo todo. Pessoas que se esquecem de onde foram tiradas, quem as tirou, o que Deus fez, como elas chegaram até aqui. É muito fácil e muito rápido. Você vê que é muito rápido. Isso aqui foi muito rápido. Gente, esse povo mal tinha saído do Egito. De 400 anos de escravidão. Mais. E eles já estão fazendo isso aqui. Então, tem gente que ainda não entendeu que é preciso desaprender, reaprender e continuar aprendendo em Deus.
Se você vem para Deus e não desaprende, não busca desesperadamente uma renovação, porque o padrão não são mais seus pais, o lugar que você veio, e nem o tipo de fé que você participou, porque está aqui um líder, que o próprio Moisés, quando desce do monte, pergunta para ele assim, não vai dar para eu ler o texto todo, mas você pode ler depois, você vai ver e falar, o que esse povo fez de tão terrível para você, para que você fizesse um mal tão grande a ele. Aí ele mente, ele fala que esse povo, você sabe, Moisés, fala, meu Senhor, você sabe que esse povo é rebelde mesmo, e depois eu só joguei no fogo, mentiroso, eu só joguei no fogo e apareceu isso aí. Sem honestidade intelectual, covarde. Quantos que naquele dia desceram à sepultura? Quantos? Quantos que estão caminhando para a morte eterna por causa desse comportamento? Deus quer colocar nas mãos da pessoa, mas até hoje os motivos não são puros. As intenções não são puras. Aqui está a resposta. Por que Deus daria mais para você? Talvez Deus já deu para algumas pessoas e elas usaram nos ídolos delas. Por que Deus faria? Se você continua no centro, suas vontades, é você. O que você vai ganhar com isso? A verdade é que eu falo sempre que enquanto você não é liberto de você, você não pode dizer que começou a viver. A maior libertação que a gente sofre é de nós mesmos. A maior libertação. Enquanto você não sofre uma libertação de você, você não pode dizer que você está livre. E algumas pessoas não estão livres ainda. Simples assim, elas não estão livres. Enquanto Deus e o propósito dele não ocupam o centro do nosso coração, eu não posso dizer que eu estou fazendo algo de valor com a minha vida. Muitas vezes Deus vai ter que nos barrar para nos alinhar, para que a gente não venha perder a nossa vida. Porque é muito fácil você perder o seu destino. Porque o propósito ainda não é algo que é bem maior do que você. Você não é o bastante. E aconteceu isso com um homem de Deus. É difícil a gente falar de Salomão, do final do que ele fez, né? A gente não quer falar dessa parte de Salomão. A gente só quer falar daquela parte. No final, a gente fica até com um pouco de vergonha, né? Não. Vamos falar só da parte que ele pediu sabedoria, porque eu sou um menino para governar esse teu grande povo, e eu quero governar e levar esse povo para a era mais grandiosa. E Deus viu tanta sinceridade e disse, Salomão, você podia ter me pedido riquezas, honra, seus inimigos, mas você só pediu sabedoria, um coração que ouve.
para governar o meu povo. Eu vou dar isso, e o que eu não dei a ninguém, eu vou dar a você. Nunca, ninguém. Você vai ser o cara que vai passar e vai viver coisas que ninguém viveu. O pai dele unificou o reino, venceu os inimigos e ele tinha paz em todas as fronteiras. Ele agora só tinha que levar aquele povo a amar a Deus de todo o coração. Ele começa bem, e vai fazendo um bom trabalho, mas já no início, meio que imperceptível, nós vemos um pequeno desvio. Mas Deus é um Deus bom. Quando ele oferece os 1000 holocaustos, ele já oferece em Gibeon. Por que ele não ofereceu já em Jerusalém, onde a arca estava? Bom, ali já faz a gente pensar, peraí, ele já tinha que ter ido para lá. Tanto que quando Deus fala com ele, a primeira coisa que ele faz é ir para Jerusalém, para onde está a arca, e oferecer mais sacrifício. Mas ali ele vai para Gibeon, para um lugar onde a arca não estava. Mas ainda assim Deus o ouviu. Talvez por ele ser muito jovem, não sei a consciência dele. Eu não posso medir o coração das pessoas, nem você. Mas mostra um pequeno desvio. Mas ele vai crescendo, mas agora ele começa a sutilmente se perder. E ele começa a se colocar no centro. E o que acontece quando uma pessoa começa a se colocar no centro? Ela agora começa a perder o senso de propósito, ela começa a ficar vazia. Então ela começa a correr para muitas coisas. Então você vai ver que não estava certo. Ele já está... são muitos projetos, são muitas alianças e muitos romances. Você está vendo que aquilo já perdeu o controle. E aí, por fim, sai da boca dele o homem que não se negou nada, agora está lá dizendo que é tudo um grande vazio, é correr atrás do vento, é uma grande inutilidade. Aí você vai e chega assim, o Salomão, mas você não tem mais onde botar dinheiro, mulher, projetos, e você está dizendo que é tudo uma grande inutilidade? Pior, a Bíblia diz que no final da vida dele, quando ele está mais velho, aquelas mulheres que ele foi pegando, tanto que você vê que já há uma contradição, a mãe de Roboão, que assumiu o trono, era uma amonita. A Bíblia não esconde nada. Como que o filho de uma amonita, você lembra? Amon, Moabe, Amon e Moabe, os descendentes de Ló, daquela relação incestuosa com as filhas. E aí, quando você aprofunda, o Salomão começou a usar toda a riqueza dele, todo o poder dele, para fazer tudo que o Senhor abomina. Sabe aqueles sacrifícios horrorosos, que é difícil a gente falar disso, a gente não quer falar. Você não quer falar essa parte do Salomão, mas você é obrigado a falar para mostrar para as pessoas que basta um pequeno desvio e você perde o controle. Depois que você perde o controle, você às vezes até tem um senso de lucidez, você quer voltar, mas você não consegue. Porque você já foi muito longe. Então Deus vai trabalhando o nosso caráter o tempo todo para nos manter, não perca o foco, o alinhamento, o propósito.
Você não pode se perder, porque ele vai destruir. Se você pender para cá, isso vai destruir com a sua vida. E Salomão, você vai ver que por conta daquelas influências, ele permitiu sacrifícios horríveis. Ele permitiu adoração aos piores deuses. Ele transformou o que era para ser incrível num período de escuridão. Quando você vê o rei Josias levantando, encontrando o livro santo, e quando começam a ler, ele entra em pânico e fala, meu Deus, tudo errado aqui com a gente. E ele sai para colocar aquilo em prática e a derrubar, e ali fala dos altares, das adorações que o próprio Salomão, nos dias dele, tinha permitido. Aí você lê aquilo, você pensa assim, meu Deus, nos guarda. Porque às vezes eu estou achando que é Deus que está no centro da minha vida, que o propósito, o chamado, eu tenho a clareza do propósito e, na verdade, eu não tenho. E aí o texto vai, quando eles chegam perto, ouvem aquele barulho. E aí, quando você vê a pergunta aqui do Josué, ainda jovem, né? Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés, há barulho de guerra no acampamento. Moisés respondeu, não é canto de vitória nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Não é o que a gente está ouvindo nos últimos tempos? É só barulho. O Moisés fala, isso não é canto de vitória, não é canto de derrota. Isso é só um barulho sem propósito e inútil. Será que a gente quer isso para a nossa vida? Vir para o templo para fazer barulho? Não é o que a gente está ouvindo? Tantos movimentos que por fim é só barulho. Bom, neste ocorrido, Deus é um Deus que dá, né, na pressão vai sair o que está dentro das pessoas. Uma tribo que já estava fora, que era a tribo de Levi, se levanta e toma a dianteira para estar com Moisés. E a ordem de Moisés é que cada um ali eliminasse, ainda que da família, aqueles adoradores daquele bezerro de ouro. E você vê uma atitude bem drástica e radical, né? Ele mandou matar mesmo. Não importa se é filho, se é marido, se é pai, não importa. Tem que eliminar. E muitos desceram a cova aquele dia. E o Senhor tratou duramente com um povo que estava de mãos cheias. Mas na impaciência, na ansiedade, na falta de senso de propósito, que não é o que você fala, é o que está aqui dentro. Porque deixa eu te falar uma coisa para você nunca mais esquecer. Primeira coisa, realização é diferente de conquista.
Tem muita gente conquistando muitas coisas, mas não tem realização. Número 2. E para mim, nem deveria estar. Esse vem em primeiro lugar, essa é a verdade. A maior conquista da vida de uma pessoa não é o que ela obtém, nem os títulos, mas a pessoa que ela se torna. A maior conquista da vida de uma pessoa é a pessoa que ela se torna. Enquanto você não se torna, você não pode dizer que você chegou lá. É quando o que está dentro de você é uma convicção inabalável, onde você não se vende, e você não troca um fundamento firme por uma fantasia, por uma ilusão, por coisas que vão passar. Porque um dia você vai chegar num estado em que você não terá a mesma energia, sua juventude já foi. E para falar muita verdade, quanto você tem no banco já não importa mais. Mas a pessoa que você se tornou é o legado que você vai deixar. Porque se você só deixa patrimônio e não valores e princípios, os que estão perto de você vão ser os primeiros a consumir com tudo isso. Porque eles não têm um alicerce firme dentro deles. Eles não têm algo firme para se agarrarem. Eles só têm ilusões e fantasias. Eles acham que uma posição ou ter mais alguma coisa é o que eles precisam. E, na verdade, é ser. É quando você é. E quando você é, o resto é consequência. Você não é o que você tem e não é o que você faz. Você tem uma identidade baseada em Cristo. Onde tudo na sua vida é consistente. Não é oscilante, não é flutuante, não é passageiro, mas suas construções são sólidas e eternas. Então, depois você pode ler todo o texto e chegar na conclusão e pedir, clamar aos céus com a força da sua vida, para que Deus te ajude a se tornar e não estar e até falar bonito, só barulho. Que você cante vitórias de verdade e não faça barulho. Porque não me conte só sobre suas conquistas. Me conte quem você é de verdade. Se torne essa pessoa invencível
por esse padrão que está aí fora. Que mantém valores inegociáveis. Que conhece a verdade. E é em cima dela que você constrói a sua vida, que você busca o seu crescimento, você está construindo sua família. Que você está construindo sua vida com Deus, a sua fé. Não a fé vazia. Porque enquanto você só canta vitórias vazias, você pode ter certeza que tem gente lutando para construir a vitória permanente. Que é quando o que está dentro de você é convicto, é inabalável e nada te seduz. Você não é seduzido por mais uma coisinha. Você sabe onde tem que estar e o que deve fazer com a sua vida. E talvez você hoje pode estar achando que está fazendo algo bom com a sua vida. Mas talvez o Espírito Santo esteja aqui dizendo, não, eu estou te chamando para que você use a sua vida de verdade para algo que é maior do que você. Porque até agora, suas construções estão muito rasas. E elas são falíveis de ruir. Um pequeno abalo pode derrubar. Quando você se liberta de você, a imagem não te atrai. Você não se vende para que alguém goste de você ou te aplauda. Você não faz o que todo mundo está pedindo, porque eles vão dizer que você é maravilhoso ou maravilhosa. Você quer saber qual é a vontade do Pai. E lá você se coloca. E com base nessa estrutura sólida, você constrói a sua vida. Aleluia. Aleluia. E isso é para tudo. Com base nessa solidez interna, você vai construir uma família sólida, um negócio sólido, um projeto que vai frutificar. A partir daí, sua vida será frutífera e abundante, porque há um propósito real, o propósito do céu. Com a mão no coração, Senhor meu Deus, nesta manhã maravilhosa, eu tenho a honra de abrir o terceiro jejum dos meus projetos de conquistas para 2026. E oro para que possamos viver momentos de comunhão, de crescimento, de desenvolvimento, de grandes rompimentos. Eu oro para que possamos ter um dia produtivo. Eu oro para que possamos sair daqui num nível tão alto e com questionamento real, até obter a resposta. Se o Senhor realmente está no centro da nossa vida. Se eu tenho me tornado a pessoa que o Senhor espera. Se o Senhor pode confiar mais nas minhas mãos. Se eu tenho um caráter firme
e incorruptível. Porque nós vemos esse povo aqui facilmente, rapidamente, se corrompendo e já perdendo a vida. Pai, nós só podemos dizer que estamos no caminho certo quando nós temos um pensamento bíblico, um estilo de vida bíblico, falas bíblicas, escolhas bíblicas, uma construção fundamentada na tua palavra. Eu oro por discernimento, por clareza, por crescimento, por rompimento. Eu oro para que a tua palavra esteja colocando luz, temor, e colocado já de imediato o questionamento com a busca pela resposta. Eu estou no centro da tua vontade. Minha vida tem sido usada para algo que é maior do que eu. Todo o propósito da minha vida realmente tem a ver com o Senhor e não comigo. Eu oro, Senhor, para que hoje libertações maravilhosas estejam acontecendo, transformações, mudanças. Porque a verdade, Senhor, é que muitos ainda estão à procura do seu amor, e o Senhor está dizendo, não, você só tem que reconhecer o meu amor por você. Alguns ainda estão ansiosos e insatisfeitos, e o Senhor está dizendo claramente, quando você está no centro da minha vontade, você se sente realizado. A falta de realização de Salomão, de tantos, foi exatamente pela falta de propósito real. Então eu oro, vem Espírito Santo, e ajuda-nos! Ajuda-nos! Ajuda-nos a entender, a discernir, a ter clareza, a ter a visão, a romper com um padrão onde, na verdade, eu ainda estou no centro da minha vida. Eu sou o foco do amor. Eu ainda sou importante demais. Eu ainda amo a minha vida demais. E a verdade, Senhor, que a maior conquista é a pessoa que nos tornamos. Porque isso ninguém vai poder tirar de nós. Eu consagro esta reunião, Senhor, este dia. Eu entrego tudo nas tuas mãos. E peço que a tua palavra continue ecoando nos corações. E que todos possam sair deste terceiro jejum com as respostas certas, com o entendimento certo, com as decisões certas. Que é quando nós estamos realmente alinhados com o Senhor, andando em conformidade com o Senhor. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. É quando nós realmente
concordamos com o Senhor e não há uma concordância de boca. Não é só barulho, é verdade. Porque o Senhor está dizendo, como esse povo aqui só fez barulho, o Senhor não quer o seu povo fazendo barulho, o Senhor quer o seu povo numa verdadeira adoração. E a verdadeira adoração só acontece em espírito e em verdade. Passa do teu sangue aqui, acampa os teus anjos, fala aos nossos corações, assuma o nosso trabalho, dê-nos um dia de louvor e adoração genuínos, de mudanças, de rompimentos, de crescimento. Dê-nos um grande dia para a glória do teu nome. Eu consagro esse dia ao Senhor, nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará, toda língua que se levantar em juízo tu a condenarás. O teu sangue tem poder sobre nós, venha com poder, Espírito Santo, Senhor, acampa teus anjos, venha com poder e guia-nos para a tua glória. Amém, amém, amém. Abraça-me, abraça-me, Espírito Santo. Abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. O Espírito Santo está aqui. Seja tomado por Ele agora. Presença é o que me basta, eu te levarei. Ele está passando. Ele está curando você. Não posso viver longe do Eu posso ver libertações. Senhor. Libertações internas acontecendo aqui agora. Longe do teu afago, Curas profundas acontecendo aqui agora. Senhor, não posso viver Revanchei de Kassai. longe do teu Recasso de Manche. abraço. Revanchei de Kamsui. Não posso viver Recassai de Manchei de Kassai. longe do teu amor, Senhor. Não posso Agarre a se mover aqui. longe do Porque a unção do Senhor está aqui. E ela desceu para trazer mudanças aqui agora. A presença dEle queima você agora. Queima o seu coração. Queima a sua alma. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Eu não posso, Senhor. Não posso viver longe do Seja completamente curado agora. eu juntar Receba cura para o seu corpo, para a sua alma, para a sua vida. esquecer daquele que me amou. Seja cheio do Espírito Santo. Não tenho Seja tomado por Ele. nada, eu serei. Seja batizado agora Senhor, no Espírito Santo em nome de Jesus. Seja cheio dele. Rebahash, me basta, rebanchei de canto. te levarei. Rebashui remahashei. Eu vou, Rebashui. cheio a ti, não tenho nada, nada eu sei sem ti, Senhor. Aleluia. Só tua presença é o que me basta, eu te levarei.
nada eu sei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, Não abra os seus olhos. não tenho nada. Deus fala para alguém aqui: chega de levar água para o oceano. É hora de você derramá-la no deserto. O Espírito te esclarecerá. Chega de levar água para o deserto, para o oceano. É hora de você levar para o deserto. É hora de mudar o rumo. Tem alguém aqui que Deus colocou algo muito grande no seu coração, que sozinho você não chegaria lá. É um sonho de Deus. Mas a resposta para o sucesso e o andamento disso é se isso condiz com o reino. Se o reino está no centro, porque mordomia é o que você faz com a vida que Deus deu a você, com a família que Deus deu a você. Ser um bom mordomo é ser um bom administrador. É administrar bem o tempo e os recursos que Deus deu a você, de maneira que o reino seja honrado, beneficiado e exaltado. Tem alguém aqui que estava prestes a soltar algo por pura covardia. Deus vem trazendo para você, colocando no seu caminho. E Deus está dizendo a você: quantas vezes você me pediu? Você pediu. Você pediu que eu trouxe até você. Mas agora você está olhando para as possibilidades, impossibilidades e recursos. Mas você se esqueceu que eu só preciso de um coração inteiro? Tem alguém aqui que Deus te deu um grande talento, uma grande capacidade, mas você facilmente se desvia do que você é bom e corre para coisas desalinhadas do seu chamado, dos seus dons, coisas tão pequenas. Você está sempre
recuando daquilo que Deus coloca nas suas mãos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é pecado você ter poucos recursos, pouca capacidade, pouco conhecimento, mas é pecado você ter uma visão pequena. Porque o nosso Deus tem um entendimento, uma mentalidade que não se pode medir. E tudo que Ele faz é grandioso. E nós vemos coisas inacreditáveis sendo feitas a partir de coisas tão pequenas aos olhos de todos e consideradas insignificantes. O que Ele quer é uma disposição inabalável de se colocar nas mãos dEle e simplesmente segui-lo. Tem gente aqui que Eclesiastes 11 cabe direitinho. Você está esperando o momento perfeito. E este momento não existe. Começa mandando lançar o teu pão sobre as águas. Que dentro deste contexto bíblico, era semente que eram lançadas quando o Nilo estava cheio. E aquelas sementes soterradas pareciam que nunca iam germinar. Mas de repente eles viam aquilo brotar. Quem fica olhando para lá e para cá, para o vento, para as nuvens, não planta e, consequentemente, não colhe. Não existe um momento perfeito. Existe o impulso de Deus. E quando Deus dá um impulso, é o que eu falo uma vida toda. Quando Ele envia, Ele financia. E ainda neste texto, fala para plantar de manhã e à tarde, porque você não sabe qual dará o retorno. Às vezes os dois, às vezes um. E o contexto não é só de você continuar, é sim de você continuar permanentemente, plantando a boa semente, corajosamente, mas ali fala, ó, você tem um projeto, você pode avançar para outro, vai plantando. Você tem o seu trabalho e tem um sonho. Vai plantando no seu trabalho, mas começa a plantar no seu sonho. Não fica parado onde você está, não. As duas coisas, ali, o Senhor mostra que elas podem caminhar juntas. Ele ainda fala que você não sabe como se desenvolve um novo ser. Você não está vendo aquilo, você está vendo aqui fora, não lá dentro. Então você não pode, muitas vezes, entender como Deus está trabalhando. O que você pode fazer é confiar nele e ouvir a sua voz
o impulso do Espírito Santo e não se intimidar e não se acovardar. Eu oro, Pai, para que o teu povo tenha uma grande mente. E para termos uma grande mente, ela tem que ser bíblica. Porque só o Senhor fez o céu e a terra. E é uma mente que se assemelha à sua, porque pensa os seus pensamentos. A mente, Cristo, é que vai nos levar a romper como nunca. Pensar grande é pensar como o Senhor. Porque não existe homem aqui na terra que tenha tido um pensamento alto demais, que supere os seus. Porque o Senhor é o Criador de todas as coisas. Então nós podemos pegar a sua mentalidade. Nós podemos olhar para o alto, como a sua palavra nos manda, mantenha os pensamentos nas coisas do alto. Nós podemos pegar e fazer o que a tua palavra manda em Isaías 54. Pensa grande. Limpa o terreno, amplia a tenda. Firma as estacas, estica as cordas. Você vai crescer para a direita e para a esquerda. Não é a palavra da Cléo. Eu posso falhar, tua palavra não falha, e ela não volta vazia. E quando uma pessoa se agarra à sua palavra, ela não está se agarrando a palavras de homens. Ela está se agarrando a uma palavra que não volta vazia, e o Senhor vela por ela para cumpri-la. E o Senhor disse, não se acanhe. Não fica acanhado, não. Não fica acanhado. Você não se decepcionará e não será envergonhado. Obrigada, Senhor. Continue se manifestando grandemente para que o teu nome seja honrado mais e mais. Obrigada, amém, amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer, eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram. E passo a viver, a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.